Olá, meu querido aluno, querida aluna do nono ano, querida família que está nos assistindo. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa e hoje eu vim falar um pouquinho de língua portuguesa, mais especificamente sobre língua e linguagem, retomando um pouquinho dos conceitos e dos nossos estudos da aula anterior. Vamos lá, na aula anterior nós falamos um pouquinho do que é língua, do que é linguagem. Você se lembra desses conceitos? Nós falamos que linguagem é um conceito bem abrangente, que inclusive abrange as línguas. É um mecanismo que nós utilizamos para transmitir nossos conhecimentos, ideias, sentimentos. É um processo de interação. E qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Então, dentro desse processo aqui de línguas, signos, sinais, nós temos também a pintura, a dança, a música, os logotipos, os desenhos, os gestos, né, os sinais, tudo isso entra dentro da linguagem, da nossa maneira de se comunicar. Por isso a linguagem ela pode ser verbal, quando eu faço uso da palavra, né, quando eu faço uso de textos. Ela pode ser não verbal, quando eu não utilizo a palavra, quando eu utilizo imagens, músicas, né, outras maneiras de me comunicar. Ela pode ser formal, ou seja, mais próximo da norma padrão, né, em situações que exigem mais formalidade, na escola, no trabalho, por exemplo. E ela pode ser informal, quando eu não tenho essa preocupação, né, que pode ser uma linguagem mais descuidada, posso fazer uso de gírias, enfim, então posso classificar a linguagem dependendo do contexto. Bom, já a língua ela é um código verbal característico, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então nós aqui no Brasil, nossa nação, tem a língua portuguesa como a nossa língua oficial, porque nós compartilhamos a língua portuguesa para a nossa comunicação. Dentro do Brasil, né, apesar de todos falarmos a língua portuguesa, existem variações que são típicas de cada região, né, de cada contexto social. Existem variações também que são históricas, que são culturais. E essas variações são chamadas de variações linguísticas. E dentro dessas variações, a gente falou um pouquinho da língua brasileira de sinais, Libras. Você se lembra? Bom, então é uma língua visoespacial formada por um conjunto de sinais, sendo a língua materna oficial da comunidade surda para a comunicação. Ela tem a origem baseada na língua francesa, na língua de sinais francesa. Cada país tem sua própria estrutura de linguagem e dentro dessa linguagem a gente tem também algumas variações, alguns regionalismos. Então a gente tem Libras, que é a língua brasileira de sinais para a comunidade surda, e dentro do nosso próprio país a gente tem algumas variações, assim como nós temos também na nossa língua portuguesa que nós falamos, que nós usamos no nosso dia a dia. Olha só, mas a língua brasileira de sinais ela não é uma simples gestualização do alfabeto, não é isso. É uma comunicação que ocorre por diferentes níveis linguísticos, através de interpretação e das relações entre os elementos que compõem uma frase. Ela é prevista, inclusive, em lei. A gente tem a Lei 10.436 de 2002, que estabelece Libras como a língua oficial das pessoas surdas. E essa lei ainda traz mais informação, olha só. Ela define que é obrigação, isso mesmo, é obrigatório. É obrigação dos governos garantir formas de incentivar o uso e a divulgação da língua brasileira de sinais nas instituições públicas, inclusive nas escolas, certo? Olha só, e existem pessoas que são especializadas na língua brasileira de sinais, isso mesmo. Elas fazem o processo de interpretação, de tradução da linguagem e da língua, né, para as pessoas surdas. E assim como a língua brasileira de sinais ela está prevista em lei e é obrigação dos governos oferecer essa língua brasileira de sinais, né, para todos os surdos em instituições públicas, a função do intérprete também já foi reconhecida e é regulamentada pela Lei 12.319 de 2010. Bom, mas para falar um pouquinho mais sobre Libras e sobre a função do intérprete, eu vou convidar o Joubert, que é um dos intérpretes aqui do nosso canal. Ele vai falar com muito mais propriedade e autonomia do que eu. Seja bem-vindo, Joubert. Olá, tudo bem com você? O meu nome é Joubert, sou intérprete de Libras e este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a TV Araxá Educa, a nossa prática interdisciplinar de Libras. Antes disso, vamos ver o que significa esse conceito, né? Na Libras, o sinal de interdisciplinar é este, certo? É como se fosse, aqui a gente tem a disciplina de português e aqui a gente tem a disciplina de Libras. Então,
interdisciplinar. É a junção entre as duas disciplinas. Então, nós temos aqui um encontro entre duas disciplinas, certo? Bom, você sabe o que significa Libras? É a sigla para a Língua Brasileira de Sinais. A Libras, ela é uma língua visoespacial utilizada no Brasil como uma forma de comunicação oficial entre a comunidade surda, ok? Mas afinal de contas, a Libras é uma língua ou é uma linguagem? É uma linguagem, certo? Errado, a Libras não é uma linguagem, e sim uma língua. Por que que é uma língua? Ela é uma língua porque é falada por um povo, possui regras, estrutura, sintaxe, semântica e pragmática próprias e bem definidas, certo? Todos esses parâmetros são essenciais para uma comunicação fluida na Libras, ok? Continuando, vamos ver agora algumas curiosidades sobre a Libras. Bom, a Libras é considerada a segunda língua oficial do Brasil. A primeira é o português. Não é uma língua universal, ou seja, cada país ele tem a sua própria língua de sinais. Então, por exemplo, nós temos o ASL, que é a língua americana de sinais. O regionalismo está presente na Libras, conforme você já viu anteriormente, né, sobre a variação linguística que acontece no português, a Libras também tem essa questão, ok? As expressões faciais e corporais são tão importantes quanto os sinais. Vamos ver agora o sinal I love you. É este sinal. Traduzindo do inglês significa eu te amo, mas na Libras vai muito além desse conceito. Significa eu aceito você, eu vejo você, ok? Ele é o único sinal que é reconhecido universalmente entre todas as línguas de sinais. Então, quando forem perguntados, né, sobre essa questão da universalidade, lembra que o único sinal que é reconhecido universalmente seria o sinal de I love you. A composição dele, nós temos a letra I, a letra L e a letra Y. Juntando, este é o sinal de I love you, ok? A estrutura da Libras. Na Libras, a estrutura sintática é diferente da língua portuguesa. Por exemplo, se em português nós temos a frase o gato comeu o rato, na Libras, a sinalização da frase seria rato, gato, comeu. Primeiro a gente faz o sinal de rato, depois a gente faz o sinal do gato, comeu, entendeu? Em português, a frase quando liberaram as vacinas para a Covid-19, eu fiquei ansioso para vacinar. Na Libras, uma possível adaptação seria passado, a indicação do tempo verbal, liberar vacinas coronavírus, eu vontade depressa vacinar. É muito importante que vocês saibam que quando se faz a tradução, a transcrição do português para Libras, tem todo um conjunto de regras que precisam ser seguidos, ok? Mas esse é um assunto, né, para uma próxima aula. A datilologia, apesar de ser bastante utilizada, né, na comunicação aí, né, com a Libras e tudo, ela é uma sinalização que não pertence a essa língua, ou seja, ela é emprestada, ok? Então, significa que você aprendendo a datilologia, você não vai aprender Libras, né, como um todo, você não vai conseguir comunicar apenas com a datilologia. Fica essa dica antes mesmo de eu explicar o que é. A datilologia, então, é um alfabeto manual de sinais, certo? Ela só é utilizada em alguns casos específicos, como, por exemplo, para soletrar substantivos próprios, lugares, palavras cujos sinais são desconhecidos ou inexistentes nas Libras, ok? Vamos aprender o alfabeto em Libras? Você de casa, copia aí comigo. Essa é a letra A, B, C, D, E,
F, G, H, presta atenção no movimento, I, a letra J, ela faz esse movimento como se fosse um anzol. J, a letra K para cima. Bem parecida com a letra H, só que o movimento, olha, é diferente. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Atenção na letra T para não confundir com a letra F. A configuração de mãos da letra T é assim, ok? U, V, W, X. O X você pode fazer assim ou assim, ok? O importante é manter a configuração de mãos nesse caso. Y, de novo. E a letra Z é o seu indicador e você vai desenhar a letra Z, certo? Então, agora que você aprendeu já o alfabeto em Libras, eu desafio a você a treinar aí, né, praticar a soletração de seu nome. Aproveite para ensinar também seus amigos, seus familiares, cada um aí a fazer os seus nomes, ok? E agora, vamos jogar? Bom, nós temos aqui um jogo bem rápido com 5 perguntas. Eu desafio você a tentar respondê-las corretamente de acordo com o que foi visto anteriormente, ok? Então vamos lá, caixinha de número 1. Acerca da Libras, podemos inferir que é uma língua oral? É uma linguagem cultural? É uma língua visoespacial? Ou nenhuma das anteriores? O que você acha? Qual que seria a resposta certa? Para quem respondeu a letra C, é a resposta correta. É uma língua visoespacial. Caixinha de número 2. Sobre o regionalismo na Libras, escolha a opção correta. Letra A. Os sinais utilizados são iguais em todos os estados, portanto, não há a presença do regionalismo. Ou letra B. Assim como na língua portuguesa, há a presença da diversidade linguística na Libras. Essa foi fácil, né? Letra B. Caixinha de número 3. Acerca da datilologia, que é o alfabeto manual, né? Escolha a opção correta. É um dos parâmetros mais importantes da Libras? Essa foi a letra A. Letra B. É uma língua universal? Letra C. É um recurso utilizado para sinalizar os textos? Será? Ou letra D. É o alfabeto manual utilizado para sinalizar palavras cujos sinais não existem ou são desconhecidos, bem como substantivos, palavras estrangeiras, dentre outros. Exatamente, letra D. Vamos agora para a penúltima caixinha, número 4. A Libras é uma linguagem de sinais muito importante à comunidade surda. Sobre essa informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa, mas por quê? Aqui ele está falando, a Libras é uma linguagem de sinais. Nós vimos claramente que ela é uma língua, ok? Ela é realmente muito importante para a comunidade surda, porém é uma língua e não uma linguagem, que faz essa informação falsa. Letra B. Vamos agora para a nossa última caixinha, número 5. Quanto ao sinal exposto, este sinal, selecione a alternativa incorreta. Vamos lá? Letra A é o sinal de I love you. Letra B é o único sinal reconhecido universalmente. Letra C corresponde ao sinal de girafa. Ou letra D, significa mais que eu te amo. É o mesmo que dizer eu te aceito, eu vejo você. E aí, qual que é a resposta aqui? No caso, letra C. Por quê? Esse sinal é o sinal de I love you, certo? Ele não é o sinal de girafa. Este é o sinal de girafa. Ok? Então, finalizamos o nosso jogo. Espero que você tenha gostado. Muita gratidão a você, aluno do 9º ano, a você, telespectador da TV Araxá Educa,
e a nossa querida professora Nádia, da disciplina de português. Abraços sinalizados, nos encontramos em breve. Que bacana! Muito legal esse vídeo, essa participação especial do nosso intérprete Joubert. Muito obrigado, Joubert. Nós aprendemos muito com você. Olha só, e depois de toda essa explicação aí, essa participação especial, me diz uma coisa. Libras é uma língua ou é uma linguagem? Olha só, é uma língua, porque ela é falada por um povo, por uma comunidade específica, e ela possui regras, estruturas, sintaxe, semântica e pragmática próprias e bem definidas. Então, Libras, Língua Brasileira de Sinais, ok? Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós retomamos conceitos relacionados à linguagem, à língua, falamos sobre Libras, tivemos a participação especial do nosso intérprete Joubert. Mais uma vez, muito obrigada. E por hoje é só. Bons estudos, beijos, abraços e até a próxima aula. Tchau!